Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do News Tech Podcast, a sua fonte definitiva de notícias sobre IA e jornalismo. Como sempre, eu sou um dos seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, sou CEO do 11.news. Estou aqui hoje com o nosso queridíssimo príncipe de Aracaju, Adilson Roberto Barreto Neto, e também o nosso amigo Renato Arthur Oliveira Melo, cara. Renato Arthur, que acabou de voltar de uma viagem a trabalho. Renato, seu final de ano tá a correria, né, rapaz? É como se dizem. Não é, meu amigo? É isso aí, cara. Correria da boa, não tem jeito. A gente sempre buscando aí fazer as coisas acontecerem. E o 11 tá cada dia construindo aí uma ferramenta e uma empresa que veio para ficar. E a gente realmente está tentando aí colocar nossa digital nesse meio do jornalismo. E, pô, temos muita energia ainda para gastar. E 2025 vai ser muito forte. Muito bom. A gente está gravando esse episódio, pessoal, hoje, dia 16 de dezembro de 2024. Estamos ali no Verdade. pulinho, né, pro ano que vem. Esse aqui agora eu até perdi as contas, viu, pessoal? Se é o nosso 7º episódio ou se é o nosso 8º, 9º. Alguém lembra de Acho que é o cabeça qual que é oitavo. esse? Nossa, não tenho a É o 8º? menor oitavo, ideia. acho que esse é O 8º o episódio esse. vai ser. Se estiver errado, a gente corrige no próximo. Mas até para vocês entenderem, pessoal, a gente fez uma frente, começamos a gravar, até para ouvir um pouco do feedback de vocês, né? Que para a gente isso é muito importante. A gente grava podcast, faz conteúdo, mas no final do dia nós somos uma startup, então para a gente é muito bom ter essa avaliação de vocês. E fica aqui meu agradecimento a todo mundo que mandou, viu, comentários, mensagens para a gente, falando um pouquinho do que vocês achavam dos episódios, o que a gente estava fazendo de bacana, o que a gente estava fazendo de errado, ou o que a gente poderia melhorar. Então, isso é muito legal para a gente. Continuem mandando, podem comentar no próprio Spotify, podem mandar no Instagram, DM. Quem tem o nosso contato no WhatsApp, fica à vontade. No LinkedIn também, é só procurar a gente está lá também. É realmente muito importante para a gente, ainda mais se você está gostando dos episódios aqui, se você está ouvindo o 8º episódio, eu acho que, cara, ou você gosta ou você está perdido aqui no submundo dos microcasts do Spotify. E se você for um desses perdidos, cara, caramba, como é que você chegou aqui? Eu quero entender mais desse algoritmo que te trouxe até nós. O que tá Mas rolando? hoje, inclusive, foi bacana que a gente está falando sobre isso de áudio, Spotify, e olha, eu já fazendo a transição perfeita como um bom DJ, cara. A gente vai fazer um Forte. episódio hoje, pessoal, sobre inteligência artificial e transcrição de áudio, né, galera? E eu vou fazer uma coisa que eu não faço de costume aqui. A gente trouxe, né, um artigo, como vocês estão vendo aí na nossa descrição, da Science Magazine, né, que é uma publicação norte-americana aí que tem, se eu não me engano, décadas aí de existência já, super respeitada, né, tem, enfim, outras publicações, jornais de determinadas áreas, e é um artigo super bacana de abril desse ano, no qual a autora fala um pouquinho sobre, né, as alucinações aí de ferramentas de transcrição com inteligência artificial, principalmente trazendo um estudo aí, né, falando sobre alguns problemas, algumas questões aí com a ferramenta de transcrição de áudio da OpenAI, empresa mãe do ChatGPT, contando, né, um pouco do que está acontecendo, problemas aí estão relacionados a essas transcrições de áudio. É importante sempre frisar, pessoal, isso aqui é de abril de 2024, né? Já melhorou bastante. E eu posso, inclusive, martelar isso na cabeça de vocês. O Renato certamente vai martelar também. Não é perfeito ainda, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Mas é sempre importante falar, né, que a nossa, enfim, análise inicial vai estar relacionada a esse texto aqui da Science Magazine, AI Transcription Tools Hallucinate 2. Adilson, você que não começa geralmente, cara. Qual que é o top 1 desse artigo para você? Muito bom esse critério. Não, show de bola. Tem que ser cada vez, cada gravação,
começa aqui puxando. Mas, cara, eu achei Eu acho. bem bacana o artigo, né? Como você falou, Mix, eu acho que muito provavelmente alguns pontos, né, que estão nesse artigo já devem ter sido ou parcialmente resolvidos ou com certeza aprimorados, né? Mas eu achei bem bacana a construção ali do artigo em volta dessa questão de alucinação, né? Que a gente vê que, cara, eu até separei aqui, né, esse percentual, deixa eu até pegar aqui, que a ferramenta, né, o Whisper, ela começa a fazer essas transcrições ali, né? Ela foca muito no Whisper, o próprio artigo, e muitas delas, muitas vezes, começam a aparecer essas alucinações com base em nada, né? Então, isso que eu achei impressionante, né? Porque muitas vezes aparecem essas alucinações com base em um jeito de falar, o que é algo diferente do que a gente tem batido aqui como posso dizer, constantemente, né, na tecla do podcast, que, cara, a IA precisa de informação para gerar informação. Mas isso fica muito complexo quando você está falando de áudio, né? Porque quando você fala alguma coisa que é fora do padrão ali de fala, quando você fala alguma coisa que, enfim, com um grupo de falantes diferentes, com um estilo de fala diferente, né? Você vê que isso também acaba, como posso dizer, atrapalhando no resultado que tem essa transcrição, né? Inclusive aumentando aí a questão da alucinação. E a gente até vê, né? Ela até menciona que a taxa de alucinação do GPT é a melhor do mercado, né? Que é 2,5. Então, 2,5%, né, de alucinações. Enquanto, no geral, isso chega a 16,2%. Então, mesmo o Whisper, né, que, cara, é powered ali pelo ChatGPT, comete esses erros, imagina como não está o mercado como um todo. Então, assim, eu achei bem interessante essa questão. E as alucinações, né, foram bem, pelo que ela descreve aqui, bem díspares, né? Então, elas vão batendo em vários pontos, inclusive sobre pontos bem, como posso dizer, problemáticos, né? Falando aí coisas ligadas à violência, insinuações sexuais, reproduzindo alguns tipos de preconceitos, né, estereótipos. Então, assim, realmente algo preocupante, mas é como a gente falou, né? Você tem como se resguardar em relação a isso. É muito a questão do trash in, trash out, né? Então, o que você alimenta ela é o que a ferramenta te devolve. Mas eu achei legal ler esse artigo. O que é que vocês acharam por aí? Bacana. Pô, Renato, animal. puxa aí, meu rei. Cara, eu achei muito interessante isso aqui, até para compartilhar também com os nossos ouvintes aqui, galera. Uma das coisas que a gente mais recebe de pedido dos jornalistas, porque a gente sabe que é um saco ficar fazendo escutando esses áudios, essas entrevistas e transcrevendo essas coisas, é uma ferramenta que consiga fazer essas transcrições. E eu gostei muito de ler esse artigo, para vocês terem uma noção depois, o artigo original foi publicado num website, né, muito legal, inclusive para a galera que tem interesse em A, chamado Papers with Code. E, cara, eu depois cheguei a dar uma olhada no artigo original mesmo, que fundamentou a matéria, né, que nós estamos tratando aqui. E, putz, realmente existem muitos desafios ainda para fazer esse processo de transcrição ficar realmente qualificado. E é interessante que estilos de áudios diferentes, como, por exemplo, reportagens ou entrevistas, podem ter necessidades técnicas diferentes também, porque são detalhes que acontecem ali que podem fazer com que existam alucinações. Por exemplo, o que o Beto muito bem falou, às vezes a probabilidade da próxima palavra a ser mencionada ou algo do gênero assim, ela pode confundir um pouco a IA. Outra coisa que confunde ela também, a finalização de uma sentença e o início de outra. Qual que é a pausa que isso acontece? A pausa ela não é sempre constante, ela não é sempre igual, né? Existem formas de se expressar. Então isso faz com que a inteligência artificial muitas vezes erre, né? E eu achei muito interessante isso que o Beto trouxe também,
falando sobre o que aconteceu, né? Quais foram as alucinações. E é interessante que 40% delas eram de fato prejudiciais ou preocupantes, de acordo com a análise que eles fizeram da natureza das alucinações, e metade dessas alucinações incluíam referências à violência, insinuação sexual ou estereótipos. E aí, para dar um exemplo prático, cara, que eu achei muito louco, teve um áudio sobre resgate de gatos pelos bombeiros, e aí tinha a adição de um termo que era carrinho de bebê ensanguentado, sendo que isso não tinha em nenhum momento sido falado, e apalpação, que é outro termo que também não tinha sido referenciado no áudio original, mas sim na transcrição. E um outro que era um áudio sobre guarda-chuva, que era um pequeno áudio, alguma coisa do gênero, fez uma fabricação, né, uma alucinação, fazendo referência a faca terroristas e depois falando sobre matar pessoas. Porque é aquele negócio, quando acontece uma parte da transcrição, pela lógica da inteligência artificial ser de probabilidade, se existe um erro ali em algum determinado momento, aumenta-se a probabilidade de outros erros também acontecerem depois. Então, achei super interessante, um artigo muito massa que mostra o desafio que existe nisso tudo aqui e que mostra realmente que existe um espaço muito grande para você construir ferramentas que são adaptadas a transcrições de acordo com determinadas necessidades. E aí eu finalizo trazendo esse ponto que eu acho que é muito importante também, que é o seguinte: a grande maioria dos modelos de inteligência artificial hoje que tem essa capacidade escutatória para transcrever conteúdo, eles são treinados com áudios que são melhor curados, e esses áudios são de, cara, uma média de 30 segundos. Ou seja, quando você coloca áudios mais curtinhos nesses transcritores, para você já saber como lidar com essas situações, a tendência deles acertarem é maior do que quando você coloca um áudio muito grande. Por isso, mais uma necessidade de construir algo bem específico, modelado, tailor-made mesmo para o jornalismo, que, cara, muitas vezes lida com entrevistas, vários falantes, coisas longas e etc. Então, acho que é isso aí, para dar uma dica de curto prazo para o pessoal, de certa forma também, e explorar o desafio que existe em relação a essa ferramenta, que foi muito bem desenvolvido, né, nesse texto. Que você acha, Migs? Que você tirou insights legais aí além desses também? Cara, eu achei isso muito bacana. Tem uma citação, né, acho que é a doutora Alison Connick, que é uma cientista da Cornell University, no qual ela fala, né, de algumas preocupações que ela tem da utilização de ferramentas de transcrição com inteligência artificial para o ambiente médico, né, ali clínico, no qual ela acredita, né, ela até teoriza eventualmente de ter alguma falha numa transcrição quando o médico está usando uma inteligência artificial para passar essencialmente ali uma receita ou fazer as anotações de uma consulta com o paciente, se foi gravada, etc. Por aí vai. Realmente, né, se tiver um erro numa transcrição, se a inteligência artificial compreender de forma errada o que se passou durante uma consulta, e o médico não revisar, ninguém da equipe revisar o que está acontecendo ali, e um erro for cometido, podemos ter sim ali consequências catastróficas, trágicas. Mas está aí, como sempre, né, essa necessidade do produto final de inteligência artificial ser revisado pelo profissional, né? Eu acho que no Perfeito. mundo clínico, no mundo médico, não precisa nem se falar disso, mas também no ambiente jornalístico, né? A verdade é essa. Eu acho que ainda mais se a gente está tratando, cara, de situações um pouco mais, é, como eu posso dizer, dificultosas ou até realmente sensíveis, como a cobertura de casos policiais, né? A gente sabe que, querendo ou não, várias vezes quando a gente está recebendo ali um áudio de uma grande audiência ou algo nesse sentido, de uma interrogação, pode ser que algo seja interpretado de forma incorreta pela inteligência artificial e se o jornalista concordar com isso, não verificar o que está sendo escrito, pô, ele pode estar estragando a vida de alguém, né? Então, realmente, Muito bom. tem exemplos, né, muito claros, assim, de situações no qual
no Brasil e no mundo, jornalistas, isso pré-inteligência artificial, como vocês sabem aqui, amigos jornalistas que estão ouvindo, já até podem estar lembrando do caso da escola base, por exemplo, outras situações nesse sentido, no qual, enfim, algumas decisões nesse campo de investigação e de reportagens ligadas aí ao mundo jurídico acabaram estragando a vida de pessoas é, que, enfim, poderiam ter sido evitadas, né? E com isso, com a inteligência artificial, se a gente não tomar cuidado, realmente é um perigo. Então é um perigo, e aqui eu sou dono de uma empresa de inteligência artificial e eu estou falando isso para vocês. Então é sempre muito nítido. Eu acho que isso aqui é uma bandeira que o 11 como um todo sempre vai defender. Revisem o que a inteligência artificial está produzindo, pessoal. Isso é muito importante. E não só, obviamente, no jornalismo, mas no mundo clínico e por aí vai. Uma coisa que eu achei muito interessante desse nosso artigo, pessoal, é uma pesquisa que a doutora Alison Connick fez com o Whisper da OpenAI. Você meio que já mencionou um pouco sobre esse assunto aí, o Renato, no qual ela fez uma pesquisa com diferentes tipos ali de oradores, né? Um Perfeito. grupo tinha um distúrbio de fala, né, afasia, no qual eles falavam de forma muito pausadamente, e usavam assim algumas muletas como né, faziam algumas pausas nas falas de fato, enquanto outros tinham uma fala muito mais fluida. E aqueles que falavam mais pausadamente, que tinham esse distúrbio, né, afasia, acabaram tendo uma incidência de erros consideravelmente maior ali nas transcrições, né? Os oradores que tinham esse distúrbio de fala tiveram problemas aí em 1,7% dos segmentos de áudios que foram transcritos pelo Whisper, enquanto os oradores com a fala mais fluida tiveram aí problemas em 1,2%. Você pode pensar, né, que isso aí não é uma diferença tão grande, mas quando a gente expande e pensa em grandes números, né, exponenciais, isso faz uma diferença gritante. E é ainda mais relevante quando a gente faz uma conexão com o que o Renato falou, né, que 40% dos problemas nesse estudo aí da doutora Koenig tinham alguma conexão com um tema sensível, ou violento, ou sexual, algo nesse sentido. Então, se a gente for traçar ali uma linha exponencial, para pessoas que têm distúrbios de fala, e não é só a afasia, pô, a gente pode estar pensando aí em gagueira, por exemplo, né? Aqui, esse estudo da doutora Koenig não está relacionado à gagueira, mas eu acredito fortemente que uma pessoa com gagueira teria, sim, resultados piores em transcrições do que pessoas né, com uma fala um pouco mais fluida. E com isso, eu acho que isso é um dos grandes problemas ainda, né, de inteligência artificial. Eu acho que o ambiente como um todo, aqui, pesquisadores, acadêmicos, desenvolvedores, estão tentando, de certa forma, já trabalhar aí com essas limitações para alguns grupos minoritários, né? E acaba que também para o mundo aí da transcrição de áudio também temos problemas nessa questão. Então, esse estudo da doutora Koenig é relevante, ele é um estudo aí de 20 horas, então certamente não é suficiente, mas é um problema muito grande porque a inteligência artificial tem essa dificuldade, né, de identificar essas pausas, efetivamente, como pausas. Ela identifica como palavras e daí cria ali Sim. realmente histórias baseadas, né, nesses né, e com isso aí vai dificultando e piorando a qualidade da transcrição como um todo. É muito relacionado, inclusive, pessoal, com outro problema que ainda existe nesse campo de transcrição de inteligência artificial, que é justamente a identificação de oradores diferentes. Então, se a gente está aqui Perfeito. nesse nosso podcast, pessoal, eu estou falando uma coisa, a minha voz é diferente
da do Renato, que é diferente da do Adilson. A gente tem aí, né, timbres diferentes, sotaques muito diferentes. Apesar do meu ser muito próximo do Adilson, vocês conseguem identificar que eu estou falando e que o Adilson está falando outra coisa. Agora, a inteligência artificial não consegue identificar isso sempre, né? Várias vezes, inclusive, tem dificuldade em fazer essa distinção. Então, aquele podcast, ou seja, uma entrevista, mesmo que curta, igual o Renato falou, que tem mais facilidade com áudios curtos, de fato, pode acabar saindo super confusa, porque ele dificilmente vai conseguir fazer uma distinção muito nítida ali do que o orador A está falando, o entrevistador está falando e o que o entrevistado também vai responder. Total, cara. Total, amigos. Ou foi muito bom esse ponto dessas onomatopeias que você trouxe aí também, do e tudo mais, porque realmente, imagina essa situação, né? A gente tem dificuldade hoje já de conseguir fazer uma divisão entre falantes, já tem tecnologia para isso, já existem ferramentas que conseguem fazer essa divisão não perfeita ainda, mas rola. Já tem como pegar, por exemplo, partes desses áudios, detectar quando eles estão, quando o falante está falando, né? E tirar, por exemplo, algumas partes que são onomatopeias vazias. Só que ainda é muito difícil você conseguir fazer uma associação entre voz e sentimento, emoção, vamos falar dessa forma. Então, às vezes, quando a pessoa está raciocinando alguma coisa e falando ou algo do gênero, essa é uma parte que é inútil. Mas se ela tá concordando intensivamente com outra pessoa falando, cara, teoricamente a mesma transcrição e ela pode ser de fato ignorada, sabe? E às vezes para áudios menores, esse tipo de coisa pode fazer super diferença, principalmente do ponto de vista jornalístico. Então, muito bom o seu ponto também do disclaimer da importância de, cara, editar, verificar, consumir o conteúdo propriamente dito, porque se trata de uma comunicação que não foi transformada em palavras propriamente ditas do ponto de vista escrito. Não é um texto na web, são pessoas, seres humanos, com a emoção e com todos os detalhes que seres humanos têm, falando algumas coisas. Então, sei lá, se alguém comenta alguma coisa, faz uma frase, uma sentença inteira errada, e depois em algum determinado momento pega e fala, cara, eu me confundi aqui, o que eu queria dizer aqui era tal, tal, tal coisa. Putz, já é perigoso você ter uma confiança 100% na IA para pegar aquelas informações, aqueles dados e trabalhar junto com eles, porque tem uma informação ali que foi anulada posteriormente pelo falante, sabe? Então, várias nuances aqui sempre reforçam esse ponto, que é o que você maravilhosamente trouxe, Migs, a importância da revisão e de uma atuação humana em conjunto com a IA, máquina junto com o homem. Perfeitamente, cara. E eu acho que é um pouco disso, né, cara? Certamente, eu acho que a gente está caminhando para o lugar certo. Igual você mencionou, acho que quando a gente começou a fazer testes aqui no 11 com transcrição de áudio, tinha muito mais mato do que existe hoje, né? As coisas estão realmente progredindo de forma exponencial, como é tudo nesse campo aqui da inteligência artificial, mas pensa nisso, cara. Grandes oradores da história, né? O próprio Obama, que eu sempre lembro, ex-presidente dos Estados Unidos, tem uma fala super pausada, né? Ele fala, ele trava e ele mexe de novo. Então, isso é uma coisa que se perde um pouco e que ainda é uma dificuldade aí desse campo que a gente precisa atacar como indústria, como um todo. Mas eu acho que a gente está caminhando para o caminho certo, né, cara? O que você trouxe mais de exploração aí, Renato, para a gente, cara? Cara, trouxe um negocinho aqui, um pouco técnico. Eu sempre eu me desafio muito, tá, para trazer esses negócios aqui. Eu sempre tento trazer umas coisas um pouco técnicas e traduzi-las de alguma forma. Esse foi o mais difícil até hoje. Eu trouxe um outro artigo. Peraí, vou começar a história do começo. No final do artigo da matéria que nós estamos comentando aqui agora, né, o nosso assunto principal desse podcast, existe um disclaimer, vou chamar
dessa forma, não acho que é o termo correto do ponto de vista jornalístico, mas uma adição no final da matéria que diz o seguinte, ó, desde da experiência inicial, a OpenAI já fez algumas atualizações do modelo e fazendo novos testes a gente conseguiu perceber que ela já eliminou uma grande parte dessas alucinações que foram encontradas nos testes anteriores. E aí eu fiquei pensando, cara, como, né? E aí eu dei uma pesquisada, naturalmente, e acho que faz parte do jogo da tecnologia, a instituição, a OpenAI, não liberou todas as informações de como ela resolveu esses problemas, ela simplesmente lançou um novo modelo e trouxe alguns pontos genéricos assim de melhorias, e aí eu fui pesquisar dentro desse Papers with Code, né, esse arquivo de artigos sobre inteligência artificial, como que seria uma possibilidade de você fazer uma melhoria, por exemplo, da ferramenta do Whisper, né? E aí eu vi que tinha um artigo que fez algumas mudanças de fato na ferramenta Whisper, né? Que usando como base de IA o modelo da OpenAI e trazendo algumas melhorias em relação a ele, e eles criaram uma coisa que eles chamaram de Whisper X. E eles trouxeram um artigo super completo explicando como eles fizeram esse processo. E eu achei massa trazer aqui para mostrar, por exemplo, como as pessoas no mundo hoje da inteligência artificial conseguem resolver problemas como esses, trazendo, cara, genialidades incríveis de programação complexas que são lógicas, mas que de fato você precisa de, cara, uma quantidade enorme de testes. Então, sem grandes explicações assim muito técnicas, existiram 3 projetos que esse artigo explorou para melhorar o Whisper e criar esse Whisper X que teve de fato resultados muito melhores. O primeiro elemento, né, a primeira coisa que eles fizeram de fato nesse processo são 3 elementos, né? Foi um negócio chamado VAD, que significa Voice Activity Detection, ou seja, detecção de atividade vocal. Então, ao invés deles construírem uma ferramenta que é automática no processo de transcrição, eles fizeram com que esse detector de atividade vocal entendesse quais eram as partes daquele áudio ali que existiam falas, e a primeira coisa que acontece é que ele literalmente corta absolutamente o que não é fala, o que existe de pausa. Isso, como a gente já acabou de trazer aqui, resolve um pouco dos problemas, porque faz com que você não tenha essas pausas confusas para IA que dificultam o processo de transcrição. Depois ele faz um processo chamado de corte e mesclagem de segmentos, que é exatamente isso, né? Pegar as partes que tem a voice activity e juntar elas de uma forma consecutiva para facilitar o processamento, porque é mais fácil para IA administrar segmentos melhores e consecutivos. E depois implementa um negócio que é um alinhamento forçado. Então, imagina que você está criando, por exemplo, a legenda para um vídeo e precisa saber exatamente quando cada palavra é dita. Então, o alinhamento forçado faz com que você tenha exatamente isso. Ela ajusta a transcrição para garantir que cada palavra esteja no lugar certo, no timestamp correto. Então, enfim, o momento da fala e a hora da fala, vamos dizer dessa forma, alinhados. Dito tudo isso, cara, só trazendo aqui como esses processos foram feitos, com essas mudanças, você teve um desempenho superior em segmentação de palavras, então você conseguiu ter muito menos erro, aumentar a velocidade de transcrição e, inclusive, diminuir a taxa de erro por palavras. Com o VAD, que eu mencionei para vocês, ele conseguiu identificar exatamente quando alguém está falando e quando alguém está em silêncio, então teve um resultado muito positivo que ajudou o Whisper a trabalhar no segundo momento, né? E, cara, aumentou a velocidade em quase 12 vezes, porque existe uma perda de desempenho muito grande quando você tem esses períodos de silêncio ou até processos em que confundem a própria inteligência artificial. Então, achei que foi muito massa isso, porque foi uma melhoria, vamos dizer, entre inúmeras aspas, relativamente simples, porque a principal mudança que eles fizeram foi colocar o VAD e eles conseguiram indicadores incríveis, de uma redução grande de alucinação, um aumento de 12 vezes de desempenho, de velocidade no modelo, e enfim, cara, achei que essa estratégia aí que eles chamaram de VAD Cut and Merge, ela permitiu uma transcrição em lotes dentro do áudio e resultou, cara, em um significativo aumento, né, da qualidade da transcrição. É isso. Não sei se deu para entender. Vocês acham ficou razoável? Ficou algum ponto que eu, cara, nerdizei aqui e não expliquei direito?
Cara, acho que tudo, né? Tô brincando, não, ficou claro, sim, cara. Mas não tem que ficar claro para mim, cara, tem que ficar claro para o ouvinte. Então, cara, ouvinte, Fala pra responda gente. aí, ficou claro para vocês, porque, enfim, eu sou do setor, eu não acompanho tanto igual o Renato, dei uma brisada, confesso aqui, até peguei um Yakult na minha geladeira, mas, cara, tem que ficar claro para vocês. Mas para mim fez super sentido, cara, eu acho que, igual mencionei, confesso que, cara, esse disclaimerzinho, assim, essa nota ali de rodapé no final da nossa matéria, cara, eu não tinha percebido quando eu li. Mas é isso. Acho que a cada dia que passa a gente está vendo aí novidades nesse campo. E isso aí está fazendo com que os resultados sejam exponenciais, né? Eu, inclusive, estava estudando, pessoal, para esse nosso episódio, um estudo super longo, cara, da Columbia Journalism Review, que chama Artificial Intelligence in the News: How AI Retools, Rationalizes and Reshapes Journalism in the Public Arena. E algo, enfim, é um artigo até um pouco mais antigo, por assim se dizer, que ele é de fevereiro de 2024. E uma coisa interessante desse artigo é talvez não um tom negativo. Eu acho que é um tom esperançoso, mas é um tom cauteloso aí do que a inteligência artificial consegue fazer para o jornalismo como um todo e é muito, enfim, incisivo nessa parte aí de transcrições, trazendo como uma das dores aí dos veículos de notícias e dos jornalistas como um todo, né? Eu acho que realmente isso é uma das dores mais universais de jornalistas no Brasil e no mundo, Total. fazer decupagem, cara, ficar anotando. E existem algumas Exato. ferramentas aí que foram criadas há alguns anos já, cara, que ajudam até certo ponto, mas não ajudam tanto, né? Não quero falar mal de algumas que realmente são até de certa forma muito inovadoras e pioneiras, né? O caso do Pinpoint do Google, por exemplo, acho que, cara, uma puta inovação quando saiu o Pinpoint, mas que tem ali alguns pontos de atenção, né? O Pinpoint certamente, e é o que é mais utilizado ainda hoje, eu acredito, aí por maior parte das redações no Brasil, eu acho que é quase certeza. Não sei o que você acha, Renato. Mas até por ser uma ferramenta que nasceu ali do Google News Initiative, eu acho que é algo super assim prático para usar, faz parte do pacote do Google, então é, mas é uma ferramenta que não é perfeita. E o que esse artigo do Columbia Journalism Review traz realmente é uma espécie de causa e efeito aí, de ganho de eficiência e o que eles constituem como retrabalho, por assim se dizer, Uhum. de ter que fazer, não é nem retrabalho no sentido de, cara, vamos corrigir o que está escrito aqui, vamos efetivamente melhorar a transcrição, mas é possivelmente, e daí eu acho que retrabalho foi até um termo errado que eu utilizei, mas é um trabalho adicional para reparar eventuais erros que podem ter passado pela peneira ali da revisão. Então, isso é algo Uhum. que eles colocam aqui, danos reputacionais que poderiam acontecer ali efetivamente, com base em erros, em problemas ali provenientes de inteligência artificial. Não obstante, aí efetivamente eu acho que, cara, eles ainda pontuam que um dos grandes ganhos, na visão deles, ainda virá certamente nessa parte aí de transcrição, e aqui eu vou citar Uhum. exatamente o que eles colocam, dynamic paywalls, ou seja, paywalls porosos aí efetivamente que permitem algumas pessoas passarem, daí cortam
para outras no mesmo número de acessos gratuitos, como, né, tentativa e erro para vender mais, converter mais, e também aí análise de dados efetivamente na produção de notícias, né, data jornalismo. Eu acho que o jornalismo de dados aí certamente ganhar muito com inteligência artificial, mas eles colocam aqui a transcrição como um dos pontos principais e de previsão que eles veem para o futuro aí de ganhos para o jornalismo com inteligência artificial. Esse artigo, pessoal, novamente, é de fevereiro de 2024. Então, eles citam aqui, inclusive, alguns artigos que a gente, né, o artigo o estudo, perdão, da Alison Kronick, da Universidade de Cornell. É assim que eu cheguei até esse artigo da Columbia Journalism Review, como um ponto de atenção, mas certamente, pessoal, acho que agora a gente está chegando no final do ano, fiquem de olho aqui no Columbia Journalism Business Review, perdão, business não, só Columbia Journalism Review, fiquem de olho no Nieman Lab, de olho no Pointer, que são grandes publicações aí do mercado de mídia dos Estados Unidos, é o caso do Media Talks também no Brasil, o próprio jornalista Zecia também. Vai sair inúmeros textos de previsões, vão sair esses textos sobre o futuro de jornalismo com inteligência artificial para 2025. E eu não falo isso de forma demeritória nem nada nesse sentido, mas eu acho que muitas dessas previsões não vão se concretizar. No mínimo, Uhum. não no curto prazo, por assim se dizer. E muitas vão estar, eu acho que, ultra otimistas, querendo coisas que talvez a inteligência artificial não consiga fazer em 2025, acho isso ultra provável, e vão ter outras que vão estar super pessimistas, pessoal. Então, é sempre importante, eu acho que, se informar, e seja por aqui, cara, no News Tech Podcast, de novo, fique à vontade para mandar mensagem para a gente, pessoal, LinkedIn, Instagram, o que vocês quiserem, ou buscarem outras fontes. Eu citei algumas aqui, falando aí talvez que tem algumas previsões, entre todas as aspas, erradas, mas são ótimas fontes também para vocês estarem consumindo aí informações e notícias sobre o mercado em inteligência artificial e inovações tecnológicas no jornalismo. Então, Uhum. acho que o mais importante é ficar de olho, acompanhar e sempre se atualizar nesse tema, porque se o primeiro texto que a gente trouxe aqui da Science Magazine mostra isso, esse da Columbia Journalism Review também mostra isso, e o que o Renato também trouxe mostra isso, é que a gente está num mercado, num setor mais específico desse mercado que está em constante ebulição e evolução diária. Então, Uhum. fiquem de olho, acompanhem. Se vocês receberem aí de algum amigo uma previsão, cara, apocalíptica aí, final do mundo, fim dos tempos, acabou a transcrição. Na verdade, essa seria até positiva, né? Então, se for uma coisa positiva, podem ficar felizes, mas eu não estouraria a Cida Cerezera ainda, cara. E se for muito negativa também, cara, fiquem tranquilos. Acho que não é a hora de se empanturrar de arroz com passas também, para tentar ter uma overdose de passas. Estou brincando, eu gosto de passas. Mas é isso. Eu acho que, cara, avaliem, acompanhem. A gente está entrando aí no ano novo que vai ter muita coisa bacana acontecendo, muita inovação e muito crescimento aí também. Então é sempre importante se informarem, convido vocês sempre a estarem presentes, não só aqui, mas também nessas outras fontes e outras que vocês podem até sugerir. Comentem aí, deixem sugestões, que eu acho que isso aí é muito bacana de fazer uma ágora aí de compartilhamento de informações sobre inteligência artificial e jornalismo. E aí, Adilson, Total. o que você trouxe para a gente, cara, para fechar esse nosso episódio? Show de bola. É muito legal, pessoal. Acho que vocês trouxeram aí artigos, cara, bem resolutivos, principalmente o Renato, né, que foi ali atrás da resolução do problema mesmo, né? Quais foram as soluções da OpenAI para combater essas alucinações, né, na frente de transcrição. Enquanto isso, eu peguei aqui um texto da AP, né, da Associated Press,
em que ele falava um pouco sobre o uso, né, dessas ferramentas de transcrição em alguns setores aí da economia, né, dando um enfoque aí na área médica. Isso também aparece no texto original, mas aqui ele traz algumas, como posso dizer, alguns detalhes, né, a mais. Então, o que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é tirar um pouco do enfoque, né, dessa questão da alucinação e trazer, cara, para o que de fato, né, você ter uma transcrição a IA traz de melhoria, né, porque tudo bem, a gente tem um percentual ainda de alucinação que acontece, como nós mesmos falamos, né? Essa questão da alucinação pode ser solucionada com uma revisão, mas aí, tirando isso, né, com isso à parte, nós temos que ver quais são os ganhos, né, de você ter essa transcrição. E, cara, os números que aparecem aqui nesse artigo mostram que, de fato, né, têm sido bem relevantes, né? Então, assim, são mais de 7 milhões de conversas já transcritas, né, conversas de consultas médicas, o que significa muito mais, como posso dizer, produtividade, agilidade no atendimento ali, né? O médico não precisa mais ficar fazendo aquela anotação com aquela letra horrível, né? E aí pega, para, abre o computador, vai, faz a receita, imprime, ou então escreve ali de uma maneira mais rápida, né? A gente sabe que isso acaba ajudando a qualidade de vida tanto do prestador ali de serviço, né? Que nesse caso seria um médico, quanto do paciente, né? Que de fato ele vai usar o tempo, né? Para o que importa, que é escutar o paciente, que é entender, que é analisar melhor o diagnóstico, e a IA pode ser de fato uma segunda mão, né? Um assistente, um estagiário para ele. E eu acho isso bem legal porque vai muito, né, em comum sentido com o que a gente prega aqui no 11, né? A gente não fala aqui que a IA vai ser a substituta do jornalismo, mas a gente fala que ela vai ser a estagiária do jornalista. E por meio, né, desse texto eu vi que é meio que a mesma lógica para esse pessoal da área aí médica, né, quando a gente fala de transcrição. Eu queria até aproveitar para fazer um gancho. Eu não sei se nós já comentamos aqui nos outros podcasts, mas eu acho legal falar, né, fazer um pouco um jabá do nosso produto, né, que agora em uma das nossas atualizações nós já temos, né, agora oficialmente na nossa ferramenta a função de transcrição e que ela tem trazido, né, resultados aí incríveis para os clientes, né? A gente vê aí muitos clientes que, cara, eles produzem conteúdo online, né, produzem conteúdo audiovisual, tanto online quanto para televisão, né, emissoras. A gente está até com alguns planos aí no nosso roadmap para atender outras frentes, né, de transcrição aí de áudio. Mas a gente já vê um uso bem recorrente dentro da nossa plataforma, né? Essa questão da multinacionalidade é bem importante e o tempo que você ganha ali, cara, pegando uma transcrição legal de um programa, jogando para criar essa notícia, tem ajudado muito os clientes e os feedbacks têm sido muito positivos, né? O Boa, Renato que muito bom. fez aí essa construção dessa frente, eu acho que ele consegue comentar melhor, mas eu acho que, cara, esse é o bom uso da transcrição. Nós ainda, né, como sempre, o produto está em constante evolução, ainda temos o que ajustar, mas, cara, é bem bacana ver que a gente já consegue entregar valor com essa função, né, e com os usos que os clientes têm feito. Então, isso tem deixado, né, a gente aqui bem satisfeito com essa questão da transcrição. Demais, cara, demais. Muito bom, cara. Acho que uma única coisa que eu acho que é legal comentar, porque foi um motivo de suor absoluto, é o seguinte: a gente sempre recebe o feedback de que as IAs, de uma forma geral, elas são muito expostas à possibilidade de alucinação e à possibilidade de adjetivação. A gente conseguiu chegar a um meio termo na nossa ferramenta que gera, por meio de transcrições de vídeos, textos, primeiras versões de textos, de acordo com o manual de redação dos nossos clientes, algo que consegue se adaptar ao formato e ao tamanho da notícia. Então, se você colocar lá uma notícia que tem 3 minutos de transcrição, ela consegue gerar uma coisa sem relevantes alucinações ou adjetivações. Se você colocar uma coisa de 15 minutos, mesma coisa. Se você colocar um negócio de 45, mesma coisa. Então, essa forma que a gente conseguiu dela ler formatos diferentes, tamanhos diferentes, melhor dizendo, cara, foi muito suor, mas a gente conseguiu chegar a um elemento comum aí que ficou muito legal, muito interessante e que os clientes costumam usar com bastante intensidade mesmo, como o Beto muito bem trouxe. Show de bola, cara. Show de bola. Perfeito, cara.
Então assinem o 11 Jai, cara. Acho que essa aí é a mensagem que a gente pode deixar Mensagem para final. todos. A gente vai fazer aí uma sale de Natal. Desconto vai vir diretamente do Forte. Prolabore do Adilson. Então, para cada 1% de desconto, é 1% a menos que o Adilson recebe. A brincadeira à parte, pessoal, depois realmente dê uma olhada, cara, na nossa ferramenta. Vai ser um prazer aí mostrar para vocês. Se vocês não são tomadores de decisão, de jornais, mas têm interesse, aí estão no começo da carreira, entre em contato com a gente marca uma demonstração, a gente tem muito interesse em mostrar realmente para vocês a ferramenta. E quem sabe, aí vocês não conseguem ajudar a gente, se vocês verem valor a levar isso para o veículo que vocês trabalham. É mesmo? Uma mão lava a outra. Perfeito. Então, Muito pessoal, é isso. Eu não sei se esse vai ser o nosso último episódio do ano. Agora eu me perdi. Nem sei se a gente está com frente. Acho que a gente não está, né? Devemos gravar mais um. Então, Ó, esse não vai vou ser o dar. penúltimo episódio do ano. Esse vai ser o Não, na verdade natalino. vai ser o último episódio do ano, porque... Não, é o último episódio do ano. Último episódio do ano. É o último do ano ou o penúltimo? Fala aí, Exato, pô. porque quinta-feira, dia 2 de janeiro, já entramos em 2025. Então, o nosso último Então, episódio sai. esse episódio sai no dia 26, é isso? Exato, exatamente. Caramba. Feliz Natal, moçada. Então é isso. Valeu, Natalina, cara. Eu acho que é bem isso aí mesmo. Cara, eu não vi esse vídeo. Vocês viram esse vídeo esse ano? Eu não vi ninguém postando. Então, acontecendo. Ô, Cara. O tá Brasil fraco, não tá mais o né? mesmo. Não tá Mudou, mais velho. igual. Mudou. Tá mais Porra. igual. O Precisava pessoal só desse quer vídeo. saber de Tio Guy agora, cara. Eu quero ver o Diogo Defante, velho. Eu quero ver coisa clássica. Mas, Valeu, enfim. Natalina, pô. Valeu, Natalina. É isso, galera. Obrigado aí pela performance de vocês dois nesse ano, Adilson, Renato. Acharam que eu tava falando com os ouvintes, não é mesmo? Mas valeu aí, galera. Tamo junto. Acho que o episódio ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, deem uma olhada aí na descrição do nosso episódio para conferir os textos na íntegra e deixem seus comentários, viu, pessoal? Acho que realmente é muito importante a gente seguindo aqui com esse nosso projeto. E estamos seguindo porque tiveram algumas pessoas aí que já falaram que gostaram, que estão realmente curtindo aqui o conteúdo que a gente está produzindo. Então, se vocês têm coisas boas para falarem, falem, é sempre bom, ainda mais no Natal, que eu acho que a gente vai ficar muito feliz. Mas se tem coisas construtivas, de verdade, agora é muito importante mesmo para a gente melhorar ainda mais o nosso projeto aqui para todo mundo. Fechou? Muito Um bom. abraço, um beijo, Feliz Natal. Feliz Ano Valeu. Novo. E Adilson, fecha aí pra gente, cara, com uma frase da Faz sua um música repente aí, natalina. Adilson. Oh, desculpa. Uma frase da sua música natalina predileta. Não é isso, pessoal. Boas festas a todos. Último episódio do ano, de fato, como o Mix já falou. Né? Esperamos aí estar mais uma vez juntos no próximo ano, ao longo de todo o próximo ano, né? Manter aí a frequência do Newstech Podcast. Quase que a gente deixa a bola aqui cair, tá, pessoal? É bem difícil gravar conteúdo enquanto você tem os desafios aí do empreendedorismo, mas é bem importante, né, manter a cabeça no lugar, e eu acho que a gente tem conseguido, né, trazer conteúdo aqui de qualidade para vocês. Então, boas festas, aproveitem aí o finalzinho do ano, vamos estudar sobre o assunto e continuar com as discussões no ano que vem. Vou finalizar poético, cara. Como diria o filósofo moderno MC Teteu, Jingle Bell, Jingle Bell. Não vou continuar a música, senão a gente vai ser expulso do Spotify. Um abraço. Bom mesmo. Tem gente séria que escuta esse podcast, viu, cara? Os caras devem achar que a gente é uns palhaços. Mas tá bom. Obrigado, pessoal. Beijão. Feliz Natal. Boas festas. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.